Capítulo 30. A Casa de Deus. Os dias passaram num ritmo rápido. Marcelo sentia-se dominado por muitas dúvidas tenebrosas e sentimentos que não conseguia explicar. Seus momentos de paz eram ao lado da noiva que pacientemente o ouvia e às vezes opinava. Entre ele e Rogério foi criado um vínculo de amizade muito forte. E foi pelos conselhos de Flávia e Rogério que Marcelo não renunciou ao cargo da presidência, nem passou as ações para o nome da noiva como pretendia. Porém, isso o torturava. Ele não queria esse poder. Só aceitou pelos firmes conselhos de Rogério, que o fazia pensar na pressão que Flávia teria de suportar por parte de Renata e Júnior, além da possível falência da empresa, que tinha inúmeros funcionários dependentes daqueles empregos. Marcelo sabia que seus sentimentos por Flávia eram verdadeiros, puros. Porém, às vezes, uma dúvida pairava, um medo de não ficarem juntos o invadia. Ele não sabia, mas era chegada a hora de grandes provações. Experiências difíceis surgem para a evolução individual, a fim do espírito não estagnar. Essas provas, quando não são consequências de expiações, são como testes, onde se podem avaliar a capacidade e o equilíbrio de uma alma, assim que essa se depara com situações difíceis, atribuladas. Dependendo do caso, o espírito aceita enfrentar grandes obstáculos, ocorrências em que não conseguem intervir, e isso é para testar-lhe a paciência, a perseverança e o equilíbrio das emoções. Tarefas árduas são comuns, trabalhos e convivência com sérios problemas familiares, dúvidas penosas em seu íntimo e muito mais. O mais arriscado são as inclinações para o perigo de todas as tentações e todos os vícios. Para se promover na escala evolutiva, é necessário que a criatura experimente a prova com fé, dignidade, resignação, responsabilidade, esforços, muita prudência, bons princípios morais e espirituais. Todas as criaturas possuem uma força interior para enfrentar suas provas. Essa força está no cerne da alma, lugar onde se situa a centelha de Deus, o sopro puro da nossa criação. Todos que buscam essa força a encontram. Deus não coloca fardo pesado em ombros frágeis, de modo que, sendo bom e justo, sabe do que precisamos e a nossa capacidade de realizações. Pessoas com queixumes, má vontade, preguiça, reclamações até em pensamento, que se negam ao trabalho, à produtividade, é certamente um espírito que se reprova, que não é bastante forte para se promover, para crescer na escala evolutiva. Assim sendo, ele terá de repetir, conforme o caso, a provação, até se modificar. Existem as provas em que a pessoa é testada com o poder e a riqueza. Essas são as mais difíceis, as de maiores riscos para a ruína íntima, a verdadeira desgraça para aquele que não consegue ter bom senso e prudência. Nessa prova inclui-se qualquer tipo de poder, seja o poder de liderar, chefiar, orientar pequenos grupos ou o poder nas grandes tomadas de decisões, na administração de empresa, a liderança de um grupo partidário, líderes políticos, líderes nacionais, o poder de decidir onde podem se corromper, ou
o poder de apurar a verdade e julgamento para a determinação de penalidades. Os líderes religiosos, sejam de seitas ou filosofias, inclusive presidentes, dirigentes e tarefeiros das casas espíritas, serão os mais cobrados, pois a eles foi confiado a luz do que é correto, através do conhecimento moral e espiritual. Esses serão responsáveis pelos desvios, pelas inclinações às más tendências, pela repugnação e preferências pessoais, abuso da tarefa que lhe foi confiada, pela falsidade maquiada com belas palavras e sorriso treinado para forjar na aparência a harmonia, enquanto fomenta a discórdia. Entrega-se a pensamentos promíscuos, práticas sexuais abusivas por conta da posição que ocupa, utilização até do nome de Deus para induzir os seguidores a comercializações indevidas, vendas de milagres e muito mais. O poder pode causar a má distribuição de rendas e verbas, como nos casos de políticos e líderes religiosos. O poder abusivo dos que têm a capacidade de dominar e mudar o destino de uma pessoa, o destino de uma nação, como foi no caso do regime militar vivido no Brasil. Quanto risco! Assim como o poder daqueles que sabiam como influenciar e instigar o povo à discórdia e rebeldia. Como no caso de muitos líderes sindicalistas, trabalhistas, estudantis que promovem a rebeldia, têm disposição para enganar com palavras manipuladas, promovendo o terror, como aconteceu e ainda acontece. O poder e o dinheiro atraem uma pessoa às más paixões. Promove a prostituição, a futilidade, a persuasão, os vícios e excessos de todos os tipos, a insensibilidade, o desperdício, e a criatura que se entrega à paixão pelo dinheiro e poder fica, entre aspas, cega, não reconhece sua ganância, orgulho, vaidade, avareza, nem o prejuízo que causa aos outros. Para provas como essas, é preciso muita prudência para vencer as lutas íntimas, os desejos inferiores, suportar com fé as tentações e ter dignidade, critério, conhecimento e firmeza para não despencar no penhasco das ruínas interiores. A quem muito é dado, muito será exigido. Para Marcelo, a experiência não seria fácil quando a revolta o dominasse, inclinando-o a reações desastrosas, danos pessoais, baixa autoestima e muito mais, insensibilidade e vingança, acarretando grandes e desnecessários débitos, se não tiver equilíbrio. Na espiritualidade, antes de seu reencarne, Marcelo aceitou tal prova. Quanto mais elevado um espírito deseja ser, de acordo com os seus merecimentos e capacidade já conquistada, mais provas de harmonizações lhe serão atribuídas antes de grandiosas missões na vida corpórea. Mas, encarnado, não sabia disso. Marcelo se achava em sua sala na empresa, quando não suportou a grande angústia que consumia seu coração. Por telefone, decidiu conversar um pouco com Flávia, que estava em outra sala. Não estou entendendo, Marcelo, avisou com voz suave. Quer que eu vá até aí para conversarmos um pouco? Não, bem, logo o diretor financeiro estará aqui. Só queria conversar com você um pouco. Estou me sentindo de um jeito que não sei explicar. Marcelo, preste atenção. Sempre o observei. E sei o quanto você é uma pessoa verdadeira, honesta, exata, e quer que todos à sua volta sejam deste jeito.
Não estou falando isso para o seu mal, ao contrário. Entenda que nem todo mundo é igual a você. O seu lado sentimental o está deixando assim sensível, frágil, sentindo coisas que não sabe explicar. O que quer dizer? Você está desse jeito porque ama sua mãe, porque tem sentimentos nobres. Isso é maravilhoso, Marcelo. E quando tomou uma postura exigindo que ela fosse clara e objetiva com você e não concordou com ela, você se afastou. Não conversou nem foi mais visitá-la. Por isso você passou a sofrer deste jeito. O nosso casamento está perto e no fundo você queria que ela participasse. Por isso, o melhor a fazer é procurá-la, ver suas irmãs, sua madrinha e convidá-las. Faltam só 10 dias, lembrou ele. Isso mesmo, só faltam 10 dias para nos casarmos. Procure sua mãe, ligue para ela. Não a desafie nem exija nada, mesmo se ela ainda for contra a nossa união. Talvez você tenha toda a razão, farei isso. Preciso de você, Flávia. Preciso que fique ao meu lado sempre, entendeu? Claro, eu também preciso muito de você. Eu também. Não se esqueça disso, afirmou carinhoso. Em seguida mudou de postura ao falar. Agora preciso tratar de alguns assuntos pendentes, depois conversamos. Marcelo chamou-o antes que desligasse. Oi. Olha, precisamos conversar mesmo. Quero falar muito com você. Algo errado? Perguntou como se falasse em código pela presença do diretor em sua sala. Não sei, tenho uma dúvida e estou insegura, mas não é nada com o nosso casamento, só não quero adiar esta conversa, como já fiz há dias. Almoçamos juntos, com certeza o quanto antes, até mais. Pouco depois, Rogério e Kátia compareceram à empresa e praticamente se convidaram para almoçarem com Marcelo e Flávia. Ela não ficou nada satisfeita. Queria conversar com o noivo, mas não teve oportunidade. Kátia estava bem empolgada com um curso de paisagismo que fazia e Rogério, mais tranquilo, falava de outros assuntos até chegarem à polêmica mediunidade. Intervenção dos espíritos nas ideias e reflexões. Flávia, que antes não apreciava o assunto, ficou interessada depois da experiência que teve frente ao espelho de seu quarto e da conversa com sua mãe. Kátia, bem espirituosa e com mais desenvoltura do que antes, lembrou: hoje é dia da Renata ir ao centro espírita, vamos até lá? Todos se entreolharam. Marcelo e Rogério sorriram, concordando com a ideia, mas Flávia aceitou, um tanto contrariada. Rogério e Kátia aguardaram até a hora da saída do término de serviço da irmã e de Marcelo. Juntos, seguiram para o centro espírita que Renata dirigia. Ao chegarem, foram recepcionados por uma generosa senhora, que educadamente os conduziu ao salão, onde seria realizada uma palestra evangélica sob a luz da doutrina espírita. Depois de acomodados, sem dizer que eram parentes de Renata, Rogério decidiu ir à procura da irmã para surpreendê-la com a visita. Faltava ainda considerável tempo para o início da palestra e havia poucas pessoas no salão. Kátia, com vivacidade, olhava tudo à sua volta, enquanto Marcelo e Flávia, de mãos dadas, fecharam os olhos. Relaxaram na cadeira como se quisessem descansar, diminuir a tensão daquele dia muito corrido. À medida que percorria a passos lentos, entre salas e corredores, Rogério observava a agitação de alguns tarefeiros e as fisionomias descontentes, contrariadas. Alguns comentários que eram tratados em pequenos grupos de 5 pessoas atraiu a sua atenção. Desse jeito não dá. É preciso que tome alguma providência, Augusto. Existe muita coisa errada acontecendo aqui, desde que a Renata assumiu a presidência do centro. Ela exigiu que eu calasse a boca das crianças, que fazem parte da evangelização infantil, enquanto os pais assistem às palestras. Isso é absurdo.
O que pode ser feito é levar as salas de evangelização infantil para o outro lado do prédio, mas ela não quer. Ali é a sala da presidência, exclamou com ironia. A Renata nos trata com arrogância, mas cumprimenta, abusando do poder que tem como presidente do centro. Exige dos tarefeiros coisas incabíveis, e quando algo sai errado, a culpa é nossa. Ela vive nos ameaçando de afastamento das tarefas, caso não cumpramos suas exigências. Ela persegue alguns por puro prazer. Ao tarefeiro que não tem posses, ela manda se vestir melhor. Quer que todos colaborem com o pagamento da mensalidade. É verdade. A Renata pensa que todo mundo tem dinheiro como ela. Toda hora joga na cara de alguém que foi ela quem ergueu esta casa, que construiu tudo. O homem ouvia de cabeça baixa, mas erguendo o olhar reparou na presença de Rogério, que disfarçava parecendo perdido. Fazendo um discreto sinal aos tarefeiros para que esperassem, o senhor se aproximou e perguntou educadamente: "Posso ajudá-lo? Estou procurando meus amigos. O salão de palestras é ali", indicou sorrindo ao apontar. "Talvez eles estejam lá." "Obrigado", retribuiu Rogério com educação, mas algo o deixou indignado. Gostaria de encontrar Renata e, se pudesse, iria lhe falar muitas coisas. E, sem voltar ao salão de palestras, rumou para o outro lado do prédio, onde ouviu dizer que ficava a sala da presidente do centro. Caminhou entre corredores, se perdendo realmente. Procurava a saída, pois já ia desistindo, quando ouviu a voz da irmã, que, apesar de falar baixo, era terrivelmente exigente. "Irresponsáveis. Não tenho outro termo para classificar os diretores, tarefeiros e colaboradores deste centro", dizia Renata com polidez no tom de voz, mas com indescritível habilidade de magoar aqueles que a ouviam. "Estou decepcionada. Como vocês me dizem que o expositor, o palestrante, não veio e só avisou na última hora? Ninguém aqui tem capacidade? Ninguém aqui tem iniciativa?" Os tarefeiros ouviam de cabeça baixa. "Não temos muito tempo agora, mas voltaremos a conversar sobre este assunto. Já que ninguém tem iniciativa para chamar em outro para fazer esta porcaria de palestra, eu mesma a farei." No corredor, sem que esperasse: "Rogério, você aqui?" assustou-se Renata. "Surpresa, minha irmã. Aliás, não estou sozinho. Eu tentava encontrá-la, mas vejo que está ocupada demais. Terei de fazer a palestra hoje, o expositor faltou." "Ótimo! Assim poderemos ouvir como você é educada, gentil, compreensiva, pois só podemos oferecer aquilo que temos no coração." Completando com ironia: "Até mais. Vou para o meu lugar. Não quero perder uma palavra sua." Renata precisou se esforçar muito para não se alterar e, por ter incrível desfaçatez, respirou fundo e seguiu para a tarefa. Sempre ostentando generosidade como máscara permanente no semblante sereno, logo após a prece, Renata impostava na voz um tom afável para influenciar a todos. A palestra tinha como tema amar ao próximo como a si mesmo. Não tendo como não falar sobre fazer aos outros o que queremos que nos façam, além de amor, egoísmo e caridade. Renata realizou com perfeição a tarefa de ensinamento, mas tudo o que na realidade não colocava em prática, pois sempre tinha propósitos escusos, arrogância e vaidade. Talvez acreditasse que os ensinamentos de Jesus, ditos somente da boca para fora, fossem o suficiente para ser acolhida,
e bem recebida após o desencarne. Ao término dos trabalhos, Renata apressou-se para perto dos irmãos e de Marcelo, agradeceu a presença e perguntou: gostaram? Espera algum elogio, minha irmã? Respondeu Rogério sem trégua, dizendo a seguir: não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Renata estava atordoada pela surpresa. Tentava raciocinar rapidamente para responder, mas Kátia argumentou: achei maravilhosa a sua palestra. Amar ao próximo é compreender, não agredir física ou verbalmente. Eu adorei. Obrigada, Kátia, agradeceu Renata. Só tem uma coisa, completou a irmã. É pena você não pôr em prática todo este conhecimento. Bem, disse Renata em tom brando, creio que vieram aqui para me servir de provação. Não, replicou Kátia sorrindo com ironia. Creio que os espíritos nos atraíram para cá, a fim de lembrá-la sempre de amar ao próximo, engolir a arrogância e encarar a realidade de que você não é diferente de ninguém. A aproximação de um homem inibiu o segmento do duelo e Renata, com um sorriso cínico, apresentou: Augusto, estes são meus irmãos e esse é meu futuro cunhado. Após os cumprimentos formais, considerou: desculpe-me interromper, Renata, mas assim que possível precisamos de sua presença para uma breve conversa. Senão fica tarde para os tarefeiros irem embora. Já estávamos de saída, avisou Rogério, despedindo-se e acompanhado pelos outros. A convite de Marcelo, todos foram para o seu apartamento. E, após o inevitável pedido de pizza, conversavam. Nossa, jamais imaginei uma criatura tão falsa como a minha irmã, manifestou-se Flávia. Eu diria mais. Tentou falar Kátia, que foi interrompida. Perdoai-os, pai. Eles não sabem o que fazem. Lembrou Rogério, que ainda assegurou: perdoar é não falar mal, é amar ao próximo do jeito que ele é. Você é espírita, Rogério? Perguntou Marcelo. Na verdade, meu amigo, eu busco conhecimento. Sem conhecimento somos ignorantes e não sabemos ter ideias próprias ou iniciativas. Com prudência, procuro pôr em prática o pouco que conheço de bom. Para tudo na vida é necessário conhecimento, preparo pessoal, ou a pessoa se enterra nas profundezas da ignorância, cometendo erros abomináveis. Não sabia que tínhamos um irmão filósofo, brincou Kátia. Quem me dera, tornou Rogério. Só sei que nada sei. Aprenda um pouco a cada dia. Se você quer dominar um povo, uma nação, deixe-os acreditar que já são instruídos e sabem o suficiente. Deixe-os pensar que o estudo, o aprendizado, o conhecimento e a prática não são importantes. Somente quando um povo ou uma nação não tem instrução, você pode facilmente conquistá-los, dominar com embustes e desfaçatez, além de literalmente roubá-los e fazê-los massa de manobras. Já vi que gosta de René Descartes, observou Marcelo, demonstrando conhecimento quanto ao filósofo francês, que viveu como contemporâneo de Galileu por volta do ano de 1630, dizendo: Descartes falou, não existe no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso, pois cada indivíduo acredita ser tão bem provido de bom senso que mesmo os mais exigentes não costumam desejar possuí-lo mais do que já possuem. Com atrevimento completo as palavras de Descartes, lembrando que o bom senso é uma prova
de que o poder de julgar corretamente e discernir, diferenciar entre o verdadeiro e o falso, é justamente o que chamamos bom senso. Esnobou-se Rogério, dando continuidade à incrível lembrança de Marcelo. Observando e aprendendo, podemos avançar bem mais, se continuarmos sempre pelo caminho reto, do que aqueles que correm e dele se afastam, tornou Marcelo. Descartes é maravilhoso nesse discurso, enfatizou Rogério encantado. Pronto, reclamou Flávia sussurrando com a irmã. Os dois já começaram, esse papo não terá mais fim. Os dois se dão tão bem, admirou Kátia. A conversa continuava até que Marcelo correu para o quarto e voltou com um livro. Folheando-o, leu-o ao encontrar um texto marcado. Quanto a mim, disse Descartes, nunca supus que meu espírito fosse em nada mais perfeito do que os dos outros. E escutem só. Eu venerava a nossa teologia e pretendia, como qualquer um, ganhar o céu. Porém, tendo aprendido, como algo muito certo, que o caminho para o céu não está menos franqueado, desimpedido, aos mais ignorantes do que aos mais sábios, e que as verdades reveladas que para lá conduzem estão além da nossa inteligência, não me atreveria a submetê-las à debilidade de meus raciocínios, e pensava que para empreender sua análise, ou seja, para resolver essa investigação e obter êxito, era preciso receber alguma extraordinária assistência do céu e ser mais do que homem. Mais adiante, depois que Descartes narra sobre o seu alto nível acadêmico intelectual e várias viagens para conhecer as condições dos outros pelo mundo, refletindo a respeito de tudo o que via, pois esperava encontrar mais verdade nos raciocínios do que o homem de letras pode conhecer em seu gabinete sem especular, sem se atualizar, e não produzindo efeito algum, senão a vaidade, e afastado do bom senso, porque outro tanto de espírito e artimanha ele precisou usar. Então, ele ressalta: eu sempre tive um enorme desejo de aprender e diferenciar o verdadeiro do falso, para ver claramente minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. Não é magnífico? Marcelo, Jesus resume tudo isso em uma única frase: conheça a verdade, e a verdade vos libertará, lembrou Marcelo, interrompendo o amigo. Por isso, o estudo é importante, disse Rogério. O conhecimento é importante. Pensar e ter opiniões, refletir, analisar a respeito de tudo é muito importante. Estudo e conhecimento é libertação. Não aceitar cegamente o que os outros nos oferecem. Porém, não podemos desrespeitar a opinião alheia. Devemos amar ao próximo. As maiores almas são capazes dos maiores vícios. Até Jesus foi tentado, mas não se reprovou, e então foi capaz das maiores virtudes. A prudência e o bom senso são os alicerces. A força de vontade, a humildade e a perseverança são as paredes, enquanto a fé é o teto. Considerou Marcelo: esse é o nosso abrigo. Bem profundo, acreditou Rogério. Um povo que não tem conhecimento não pensa, se deixa enganar com facilidade. Não existe milagre para a evolução pessoal. Assim, é com muitos que desejam o céu, mas continuam cometendo erros e cultivando vícios que os levarão ao inferno na própria consciência. Talvez pensem que quando estão enganando os semelhantes, estão enganando a Deus.
Tantos outros querem erguer templos magníficos para simbolizar a casa de Deus, esquecendo que o universo é a morada do Criador. Política e religião não são tão diferentes. Fico só imaginando como deve estar a espiritualidade por causa de tantas roubalheiras nas religiões e na política. Certamente haverá uma fomentação de espíritos perversos, tenebrosos para nos induzir aos erros religiosos e políticos. O povo brasileiro e os políticos deste país deveriam refletir muito sobre isso, lembrou Rogério. Mas as enganações são tantas e o meio de distrair o povo é tão simples que tudo, entre aspas, acaba sempre em pizza ou em bromação, e a nação inteira se esquece rápido de tudo. É por isso que eu nunca votei em alguém que tenha menos conhecimento do que eu, contou Marcelo. Estudei tanto, estudo tanto, e cada vez vejo que sempre tem mais para eu conhecer. Como eu poderia me prestar a ajudar alguém, a ajudar a eleger alguém que nunca sabe de nada e diz que a culpa é sempre da imprensa? O povo tem que começar a reconhecer que o Congresso não é um circo. Saber que os políticos ali tão bem remunerados não foram eleitos para atuarem como palhaços encenando, com alegorias, um espetáculo inconsequente e cômico, porém trágico para a nação, falava eloquente. Sem os olhos da razão, veremos os políticos se transformarem em mágicos, fazendo o dinheiro público desaparecer. É tudo o que ocorre atualmente. Se o povo não tomar consciência, esse país pode afundar novamente, e eu não duvido que um regime tão rigoroso assuma o poder. Eles enganam o povo, dando vales, distraindo a todos com o futebol na televisão. Já reparou que no serviço todos só conversam sobre os jogos dos finais de semana, sobre os jogos do meio da semana, mas não lembram em quem votaram nas últimas eleições? Não sabem dizer o que está acontecendo na política ou o que o político que ele elegeu está fazendo. Acham bonito ver que o governo está dando aqueles vales, só que na verdade o governo não dá nada. Aquilo tudo é resultado de todos os impostos que pagamos, que são descontados na fonte, os anuais e os embutidos nos produtos que compramos. Ninguém se interessa em saber como estão sendo administrados os milhões arrecadados. É por isso que quando estou no Brasil e tenho oportunidade de votar, jamais votei em um político que se envolveu em escândalos, falou Rogério, e também não dou meu voto a qualquer um que só deseja um emprego público para viajar e se aposentar cedo. Você sabia que em alguns países o presidente e políticos que acabaram de cumprir o mandato não recebem salário? Eles se tornam normalmente professores universitários, dão palestras, mas não ficam usufruindo no dinheiro público. Não sei se você tem acompanhado, mas já percebeu como o protestantismo ou os chamados evangélicos e igrejas evangélicas vêm crescendo? Eles estão se infiltrando na política sorrateiramente. E se o povo não abrir os olhos, pois o dinheiro ofertado para as igrejas não paga impostos, uma vez que é doação. Isso ajuda a lavagem de dinheiro de muitos políticos. Por isso eu sempre quero descobrir qual a linha religiosa dos políticos. Não vou ajudar um sem vergonha a se eleger. Quer dinheiro? Quer subir na vida? Então vai trabalhar, estudar e mostrar capacidade, como eu fiz. Protestava Marcelo eloquente. Religião e enganação não são meios de ganhar dinheiro, mas isso só acontece porque o povo não tem conhecimento. É ignorante e acha que tudo acontece somente pela vontade de Deus. O que você pensa? Trabalhei desde pequeno nos vinhedos e sempre tive as mãos calejadas quando era pequeno,
E mesmo assim estudava na escola e em casa com a minha tia Rociane. Assim que retornamos ao Brasil, não foi fácil estudar e trabalhar com a minha mãe. Depois fui fazer pós-graduações, cursos e cursos. Tudo o que tenho foi conseguido com honestidade. Por isso não justifica um representante do povo ser acomodado. Ah, mas o que é isso? Em vez de fazer-se de coitado, mostre que tem capacidade para ir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Ei, vocês dois, chamou Flávia interrompendo Marcelo. Será que vocês poderiam falar sobre algo que nós duas pudéssemos participar? Indo em sua direção, Marcelo beijou-lhe o rosto e admitiu. Tem toda a razão, desculpe-me. Vocês já viram quantos livros o Marcelo tem neste quarto? Perguntou Rogério admirado ao observar o cômodo. Sim, eu já vi, Rogério, respondeu Flávia sem animação. Com baixo volume na voz, Marcelo praticamente sussurrou. O que você tem, meu amor? Está tão diferente, falou o terno. Meus planos para hoje não eram esses. Eu gostaria de ficar sozinha com você. Um sorriso bondoso e algo constrangido fizeram-se no rosto de Marcelo. Lamentou por não poder atender ao pedido de sua noiva. Flávia logo foi arrumar a cozinha, pegando os talheres e pratos. Colocando-os sobre o balcão que separava a sala, onde a mesa foi posta. Antes de encerrar, olhou à volta, para ver se não havia se esquecido de nada, perguntando o que está faltando. Falou distraidamente ao olhar. Baciare la tue labbra. Beijar os teus lábios, respondeu Marcela em tom apaixonado. Flávia sorriu, mesmo sem entender, mas pelo modo apaixonado na voz de Marcelo, sabia tratar-se de algo romântico. Fale direito, pediu ela com jeitinho mimoso. Io parlo, bella mia, brincou. Parlo? Che non puoi cambiare l'amore mio per te. Io te desiderio tanto, tanto. Eu falo, minha noiva, falo, que não podem mudar o meu amor por você. Eu te desejo tanto, tanto. Declarou apaixonado, certo de que não estava sendo entendido. Rogério observava a cena sem ser visto e riu de modo maroto com o canto da boca, afastando-se para disfarçar. Para, Marcelo, pediu Flávia com jeito gracioso. Por quê? Por quê? Sussurrou no mesmo tom. Sabe que não entendo o que está falando, disse com meio sorriso. Está bem, depois eu traduzo. Mas me diga o que há, você está triste, Flávia, sussurrou. Não foi nada, eu só estou distante, sinto-me isolada. Sorriu ao explicar. Mesmo com o coração opresso, admitiu. Meus pensamentos estão voando longe. Con il pensiero nelle nuvole. Com o pensamento nas nuvens? Perguntou, abraçando-a pelas costas e ao embalá-la. Não, eles voam em torno de você, respondeu com doçura. Aproximando-se, Kátia brincou extrovertida. Desculpe-me por atrapalhar o romance, mas já é tarde. Amanhã levantarei bem cedo a propósito. Alguém ficou de começar a frequentar a academia comigo, mas... Ai, Kátia, disse Flávia, desculpa, mas você viu como estou sem tempo. Não faz mal, eu entendo. Ao ver Flávia afastar-se dele e ir pegar sua bolsa, Marcelo ficou insatisfeito. Acreditava que Flávia dormiria ali. Amanhã também terei um dia cheio, avisou Rogério pegando as chaves do carro. Depois admirou. Gostei da sua biblioteca. Uma pessoa bem instruída equilibra-se em qualquer situação. Acho que temos os mesmos gostos, concordou Marcelo. Vamos, gente, pediu Kátia. Eles se despediram enquanto Kátia e Rogério aguardavam. Pela chegada do elevador, Marcelo perguntou baixinho. Flávia, por que não fica? Não fica bem, deixa para amanhã, avisou sorrindo e beijando-o. O elevador chegou e os três se foram. No carro, cinicamente, o Rogério perguntou. Por que não ficou lá com o Marcelo, Flávia? Ora, Rogério,
Encarando-a firme, Rogério disse: Nada mais normal. Você pensa que eu sou bobo ou que sou santo? Assuma os seus atos, Flávia, danem-se os outros. Parece que você não mudou muito, não é? A irmã não respondeu e seguiram. Marcelo, sozinho em seu apartamento, viu-se envolvido por grande angústia, indefinida e triste. Tomou um banho, deitou-se, mas não conciliava o sono e sentia grande vontade de chorar.